Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo, e este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Essa é a terceira mensagem da série de mensagens sobre o Pai Nosso, e nós estamos vendo que o modo como o Senhor nos ensina a orar é um modo que transforma quem nós somos. Ele não somente muda o modo como nós oramos, ele não somente muda o modo como nós pensamos a respeito da oração ou o modo como nós pretendemos orar, mas ele também muda quem nós somos. De uma forma muito interessante, o Senhor tem corrigido as nossas prioridades e expectativas com simples frases que redirecionam o nosso coração e o nosso olhar para aquilo que realmente importa. A bem da verdade é que essa oração do Pai Nosso, ela estabelece aquilo que nós chamaríamos de o coração da mensagem de Jesus de uma maneira devocional, de uma maneira de entrega, de uma maneira de reconhecimento. E nós vemos que essa oração ela tem um elemento muito pessoal. Existe algo muito íntimo e particular que o indivíduo cristão, o seguidor de Cristo, tem com Deus na sua devoção pessoal. E à medida que nós lemos essa mensagem, nós lemos essa oração, nós somos confrontados com o modo em que essa oração nos ensina sobre Deus e aquilo que nós podemos fazer com Deus. Observe o que o Richard Foster fala sobre a oração. Ele diz o seguinte: na oração verdadeira, nós começamos a pensar os pensamentos de Deus de acordo com Ele. E nós desejamos o que Ele deseja, nós amamos o que Ele ama. Perspectiva de Richard Foster, quando nós olhamos para a oração e quando nós lemos a oração do Pai Nosso, nós somos redirecionados, nós somos transformados, nós passamos a desejar o que Deus deseja. E de uma maneira muito individual, o Senhor tem falado ao nosso coração, para que a gente possa querer o que Deus quer, amar o que Ele ama, buscar o que Ele busca, gostaria que nós buscássemos. Mas nós estamos aprendendo também que existe um elemento muito comunitário nessa oração. Existe algo nessa oração que fala muito sobre a vida da comunidade, a vida da igreja de Cristo Jesus. Discípulos de Cristo são chamados para viver juntos em comunidade a experiência da salvação. E essa experiência de comunidade e comunhão, ela é manifesta também através dessa oração que ele nos ensina. Scott McKnight diz o seguinte a respeito dela: se nós aprendermos a colocar as nossas orações na estrutura da oração do Pai Nosso, ou seja, se nós aprendemos a olhar para essa oração, frase por frase, e nós colocarmos as nossas orações nesse modelo em que Cristo nos ensina, nós vamos aprender a orar por outras pessoas. Fazemos isso não para observar uma rotina, a nossa ideia não é ficar repetindo essa oração, mas porque é isso que acontece com o amor pelos outros se transforma em oração. Quando o nosso coração começa a desejar o que Deus deseja, quando o nosso coração começa a focar no Senhor e se sintonizar no Senhor, através da oração, nós percebemos que o amor de Deus manifesto em nós e visto em nós, ele começa também a se manifestar em oração por outras pessoas. Não são somente as minhas necessidades, as minhas dificuldades, os meus pecados. São as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E esse momento de oração mútua, ele acontece quando esse amor que Deus tem por nós se transforma em oração por outras pessoas. Quando nós olhamos para essa oração, nós estamos vendo o Senhor mudar o nosso coração. Mas existe algo também que fala sobre a nossa relação com o mundo. Existe algo nessa oração que mostra que existe uma devoção a ser feita aqui, que ela é manifesta de maneira pública. Essa manifestação pública da devoção, eu acho que ela é bem capturada por aquilo que Dietrich Bonhoeffer vai dizer. Ele diz o seguinte: nós oramos pela vitória de Jesus Cristo no mundo. Nós damos graças pela vitória já conquistada na cruz. Mas nós oramos pelo estabelecimento do reino de justiça e de paz sobre o Rei Jesus Cristo. Bonhoeffer escreve isso às margens da Grande Guerra.
Ele escreve isso quando ele via o mundo se desfazendo. O início do caos estava para acontecer. E ele olha para aquele mundo caótico à sua volta e ele diz: a nossa oração tem que incluir esse desejo pelo estabelecimento do reino de Deus, pela justiça e pela paz de Deus. Nós oramos pelo dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo será rei aqui. E a oração do Pai Nosso nos ensina exatamente isso. À medida que nós, individualmente, nós nos conectamos com Deus, e como comunidade nós conectamos uns com os outros, nós lembramos que o estado desse mundo, o modo como ele está, não é o fim de todas as coisas, não é o grande objetivo. Na verdade, nós oramos e ansiamos por aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo estará aqui e será Rei, onde todo o caos será transformado, onde todos os problemas serão resolvidos, onde todas as doenças serão terminadas. Nós ansiamos pelo dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo será Rei, e por causa dessa expectativa é que nós oramos essa oração. É isso que o Senhor nos ensina com essa oração. Existe algo para nós, existe algo para a comunidade, mas existe um modo de viver essa oração hoje, quando nós saímos de casa e ansiamos encontrar o reino de Deus estabelecido aqui. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela não é somente uma oração para reorientar o nosso olhar, uma oração para corrigir aquilo que está errado na nossa vida, ela também é uma oração para afirmar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Essa é uma oração que reconhece a soberania e grandeza de Deus acima de todas as coisas. Quando nós lemos as 3 primeiras frases dessa oração, nós somos impactados por aquilo que ela nos ensina. Pai nosso que estás no céu. Isso reorienta o nosso olhar, nós olhamos para o Senhor como nosso Pai, nós olhamos para cima e relembramos que na oração nós buscamos o nosso Deus que estás nos céus. Mas nós olhamos para nós mesmos também, porque nós lembramos que somos filhos e que Ele nos trata como filhos. Olhamos para o lado e lembramos dos nossos irmãos, porque é o nosso Pai, não é somente o meu, Ele é nosso. Mas nós olhamos para o futuro, o dia em que Ele vai se manifestar. Quando nós oramos, santificado seja o Teu nome, o nosso coração ele é corrigido. Nós aprendemos que existe uma devida reverência a ser atribuída a Deus enquanto nós oramos. Existe um modo apropriado de se aproximar desse Deus, que embora seja o nosso Pai, Ele é o soberano sobre tudo. Ele corrige o nosso testemunho. Porque se nós queremos que o nome de Deus seja santificado, nós temos que viver de acordo com o seu nome e o seu caráter e a sua santidade no mundo. Mas corrija a nossa expectativa, porque nós esperamos pelo dia em que o Senhor vai vindicar o seu nome e vai fazer conhecido o seu nome santo em todos os lugares. Mas então chega a frase que nós olhamos hoje: venha o teu reino. O que é que o Senhor Jesus Cristo queria dizer quando Ele usa essa expressão? O que é que será que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar quando nós oramos, venha o teu reino? O que é que isso nos ensina? De primeira nós conseguimos olhar para isso e conectar com aquelas ideias de expectativa daquilo que vai acontecer pelo futuro, mas o que é que nós podemos aprender com isso? O que é que isso significa? E talvez voltar os olhos para o Antigo Testamento nos ajude a entender um pouquinho melhor o que é esse conceito de reino, porque quando nós pensamos em reino, nós pensamos em um lugar, nós pensamos em um ambiente, nós pensamos talvez em um castelo. As imagens de reino que nós temos, elas são construídas a partir daquilo que nós lemos, às vezes em livros ou vemos em filmes. Mas a verdade é que existe algo profundamente importante aqui, que precisa ser percebido antes que possamos entender como orar isso aqui. Talvez a primeira coisa que nós possamos observar quando olhamos para o Antigo Testamento é que o reino de Deus é muito mais do que somente um lugar. Na verdade, quando nós olhamos para o Salmo 145, 13, nós lemos o seguinte: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. Existe um domínio de Deus que não tem limites, ele transcende o tempo, ele transcende os lugares. Existe um reinado de Deus sobre todas as coisas.
Mas ele não tem somente um reinado sobre todas as coisas. Nós vemos que ele tem um domínio que é sem limites. No Salmo 103:19 nós lemos: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei ele domina sobre tudo o que existe. Ele é o rei do cosmos, ele é o rei do universo. O reinado dele não tem limites geográficos. Ele não tem limites temporais. Esse reinado, esse domínio é afirmado no Antigo Testamento, e o reino de Deus é o que descreve todas essas coisas. Mas de um sentido mais específico, ele não é somente rei de um reinado sem limites. Ele é rei sobre tudo o que acontece. No Salmo 28 nós lemos: pois o Senhor é rei, e ele governa as nações. O Senhor é rei, e esse reinado dele é manifesto sobre todas as nações. Ele é aquele que exerce domínio e soberania acima de todas as outras soberanias. Todas as nações podem ter seus soberanos, seus representantes políticos, mas sobre todos eles está o nosso Deus, que é rei sobre todos eles. Não somente do universo, não somente através do tempo, mas de uma maneira mais específica. Ele é rei sobre tudo o que acontece aqui. Ele é quem manifesta o seu poder e soberania. De uma maneira ainda mais específica, ele é rei acima do seu povo. Sim, Senhor, Salmo 89:18 diz: tu és o nosso escudo, és o Santo de Israel, tu és o nosso rei. Ele é o rei em Israel, ele é o rei do povo de Deus. E no povo de Deus ele manifesta o seu reinado, a sua soberania. E como rei em Israel, ainda que Israel tivesse seus reis e seus representantes, quem responde pelo domínio daquela nação é o próprio Deus. É ele que é rei sobre todos. O reinado de Deus é muito mais do que um lugar. O reinado de Deus é muito mais do que somente uma constituição política. O reinado de Deus transcende a tudo isso, invade tudo isso. Mas quando ele fala do seu povo, esse reinado, ele é manifesto através de valores. O reinado dele no seu povo, ele manifesta uma legislação. Ele apresenta valores que são éticos. Ele apresenta princípios que são princípios de vida. E como rei, ele quem escreve isso, é ele quem faz isso acontecer. Observe o que o profeta Isaías diz em Isaías 33:22. O Senhor, ele é o nosso juiz. Ele é o nosso legislador. Ele é o nosso rei. É ele quem vai nos salvar. As figuras que Deus tem aqui são muito importantes. Ele é aquele que julga com justiça, porque como rei, ele tem essa função. Como rei, ele é legislador, ele escreve as leis, ele escreve os princípios e valores que fazem parte desse reino. E como rei, ele é redentor, é ele quem salva o seu povo. A figura de Deus como rei do seu povo é mais do que somente um reinado soberano sobre todas as coisas. Existe algo mais particular acontecendo aqui. Existe uma relação aqui em que nós vemos que esse reinado de Deus, ele é respondido de uma forma. Existem leis, existem princípios. E o povo de Deus afirma não somente o reinado universal desse Deus. Eles afirmam que esse Deus, ele é rei sobre o seu povo, que ele é rei sobre suas próprias vidas. E é por isso que todas as vezes que Israel enfrentava oposições, perigos, guerras, quando eles estavam exilados, os olhos dos israelitas, do povo de Deus, eles não se voltavam para as estruturas políticas. Eles não diziam: nós queremos um rei que vá à guerra conosco, nós queremos uma libertação. Eles voltavam os seus olhos para o Senhor e diziam: salva-nos. Eles voltavam os seus olhos para o rei e diziam: Senhor, nos liberta. Eles voltavam para o rei do universo e diziam: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso escudo, por favor, nos salva, nos liberta. E durante os dias do exílio, quando o povo tinha sido tirado da sua terra, quando o povo estava servindo como escravo às nações pagãs, nesses dias, os profetas voltavam a ansiar, e o seu coração se enchia de esperança por aquilo que Deus falava, porque eles gostariam de ver se concretizar no mundo um reino em que o próprio Deus seria pessoalmente rei
aqui. Observe o que Daniel fala no capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os outros reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Existia no coração dos profetas um anseio pelo dia em que Deus viria estabelecer o seu reino, em que Deus viria fazer o seu reino e do seu reino fazer o seu reinado estendido a todas as outras nações, em um reinado que não teria fim. E a expectativa é que esse Deus viria e que Ele faria isso acontecer. Observe a expectativa do salmista no Salmo 98, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, Ele vai julgar o mundo com justiça e os povos com retidão. Finalmente, quando Ele se manifestar e o seu reino se manifestar, nós veremos a sua justiça, nós veremos a sua retidão. O coração dos profetas ansiava pelo dia em que o próprio Deus se faria presente como rei, juiz de todos os povos. Esse era o clamor dos profetas. Essa era a expectativa do povo de Deus. Até que um dia, um homem se levanta, um galileu, e ele sai a andar pelas terras de Jerusalém. E ele vai conversar com o povo de Deus. E para esse povo ele tem uma mensagem. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Quando Jesus aparece, ele se conecta com a mensagem do reino do Antigo Testamento, com a expectativa de que Deus vai se fazer presente e vai realizar tudo o que precisa ser realizado, em que o próprio Deus vem para fazer o seu reino, estabelecer o seu reinado e demonstrar o seu reinado. Jesus Cristo vem, esse reino, ele está próximo, ele está aqui. Em alguns momentos ele chega a dizer: se o que eu faço é feito pelo Espírito, o reino de Deus já está entre vocês. A expectativa ardente dos profetas, a expectativa ardente dos filhos de Deus, ela estava viva em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando se manifesta, Ele manifesta a verdade de que o reino de Deus vem com Ele. Ele vem trazer o reino de Deus. Quando nós olhamos para isso e nós voltamos os nossos olhos para como o Senhor nos ensina a orar, nós percebemos que tem algo profundamente grande aqui. Venha o teu reino. Nós nos conectamos à expectativa e à esperança dos profetas. Nós nos conectamos com a expectativa e a esperança que Jesus Cristo ensina, daquele dia em que Deus manifestará o seu reinado nesse mundo. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos manifestando a ardente expectativa da revelação do reino de Deus em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. O dia em que nós veremos esse mundo transformado, o dia em que nós veremos esse mundo reestabelecido, o dia em que veremos o que esse mundo pode ser debaixo do reinado soberano de Deus. Jesus nos ensina uma oração de expectativa, uma oração de ardente expectativa, de olhar para frente e dizer: Senhor, nós queremos ver a Tua manifestação, nós queremos o Teu reino. E quando nós colocamos o nosso coração nisso, e quando nós olhamos para a grande expectativa que existia no povo de Deus desde os tempos mais remotos, nós vemos que o nosso reinado, os nossos projetos são todos pequenos demais. Nós vemos o nosso Senhor nos convidar por ansiar por algo grande, majestoso, com um futuro transformado, renovado, reconstruído, restaurado. Mas o que nós aprendemos com essa oração? Existem pelo menos 2 aprendizados aqui para nós. Quando nós olhamos para isso e nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, desse desejo ardente de ver o reino
de Deus concretizado aqui. Nós aprendemos pelo menos duas coisas. A primeira é que nós somos convidados a ser súditos fiéis do nosso Senhor. Se existe um reino do qual o nosso Deus é rei, do qual Jesus Cristo se manifesta como Senhor e Rei, nós temos uma responsabilidade para com Ele. Nós não simplesmente vamos afirmar a soberania dEle sobre todas as coisas, nós queremos desejar também sermos súditos fiéis desse reinado, esse reinado de Deus, que acontece através do seu povo, que é manifesto através do seu povo, exige que cada um de nós tenha a responsabilidade de ser um súdito fiel desse reino, um súdito e representante desse rei. Se nós pudéssemos orar isso por nós mesmos e por nossos irmãos, nós oraríamos: faz de nós súditos fiéis do teu reino. Esse desejo por ver o reino concretizado precisa ser manifesto de uma maneira prática, e nós queremos responder essa expectativa sendo fiéis a Ele. Nós queremos ser indivíduos fiéis a Ele, mas nós queremos ser uma comunidade fiel a Ele. Aqui nós encontramos a relação entre o indivíduo e a comunidade na representação do reino de Deus. Nós queremos ser súditos dele. Quando Jesus Cristo ensina sobre o reino dos céus, ele diz o seguinte no seu primeiro ensino: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Súditos fiéis do reino entendem o que é ser pobre em espírito. Pobre em espírito é um estado de profunda dependência para aquilo que é espiritual, e genuína e verdadeiramente espiritual. Pobre é aquele que não tem recursos, é aquele que não tem condições aqui. O modo como Jesus Cristo usa essa palavra nos dá a entender que pobre é aquele que é incapaz de por si mesmo conseguir aquilo que é necessário para experimentar e viver essa vida nova que Ele oferece. Essa pobreza de espírito é uma completa incapacidade de, por próprios méritos, própria força, alcançar aquilo que é necessário para viver com Deus. Pobres em espírito são aqueles que reconhecem que em Cristo Jesus nós recebemos a redenção, que em Cristo Jesus nós ganhamos gratuitamente a manifestação da graça de Deus e a salvação que Ele oferece. Os súditos do reino dos céus, eles sabem que não são merecedores dessa graça. Os súditos do reino de Deus, eles sabem que são incapazes de alcançar a sua própria salvação. E eles dependem do Senhor para viver hoje. Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois dele é o reino dos céus. O reino dos céus não vai ser dado, não vai ser conquistado, ele já é. A ideia desse pertencimento humilde e dependente que nós como súditos devemos ter, manifesta o que o reino é. Pobres em espíritos participam desse reino porque são desse reino. Nós precisamos aprender a viver desse modo nesse reino. Pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Profunda dependência. Mas não somente isso. Aqueles que vivem a verdade do reino, que entendem que são súditos, precisam de um tipo de vida e de valores que representem o rei da justiça que eles professam ser súditos, de quem eles professam ser súditos. Mateus capítulo 5, versículo 20 nós lemos: pois eu lhes digo que se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Existe um modo de viver essa vida que é compatível com a justiça de Deus. Existe um modo de viver a vida hoje que representa o Rei da Justiça, que julga com retidão. Esse Deus que é Rei espera que os seus súditos vivam essa justiça, sem a qual eles não podem dizer que pertencem a esse reino. Ser súdito fiel desse reino significa viver de tal modo que os valores do reino são presentes na sua vida. A justiça de Deus, os valores da justiça de Deus, a ética desse reino faz parte do seu caráter.
Além disso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que se nós quisermos ser súditos fiéis desse reino, nós precisaremos manifestar aquela humildade que somente a criança tem. Eu lhes asseguro que se vocês não se converterem, não se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Existe algo na criança que não quer status, que não quer poderes, que não quer reino, e essa humildade da criança, que não tinha valor naquela sociedade, que não tinha espaço naquela sociedade, que não tinha pretensões a grandes poderes, são aqueles que são como crianças assim, que manifestam os valores do reino de Deus, uma profunda humildade, uma dependente humildade do Senhor. Mas esses que são súditos do reino, eles têm uma ambição que os marca de forma profunda. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo diz: em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, o resto Ele acrescenta. Buscar o reino de Deus, esse desejo ardente pelo reino, pelas coisas do alto, por quem Deus é. Mas nós não somente buscamos aquilo que é do reino, nós buscamos aquilo que pertence à justiça do reino. Esses valores que o reino nos ensina como legislador dos princípios e valores que nós vamos usar para viver. Nós buscamos isso para a nossa vida antes de qualquer coisa. Ser um súdito fiel é afirmar que esse reino de Deus está antes de todas as coisas e é mais importante de todas as coisas, e a nossa profunda ambição está relacionada a isso. Nós queremos o reino, nós queremos a justiça, nós queremos ver esse reino instaurado aqui nessa terra, nós ansiamos por isso, e nós buscamos isso. É isso que nós queremos. Orar venha o teu reino e afirmar a soberania de Deus, mas é muito mais do que isso. É desejar que esses valores do reino sejam firmes, eles sejam viáveis dentro da nossa própria vida. Ser súdito do rei, ser um súdito fiel, significa o desejo de encarnar os valores do reino de Deus. É mais do que somente afirmar a soberania, mas é desejar viver de acordo com os valores desse reino. E se nós somos súditos fiéis, nós precisaremos aprender um segundo princípio, que faz toda a diferença. Nós precisaremos aprender a ser agentes de Deus no mundo. Ser agentes de Deus no mundo é mais do que somente ser um súdito que responde com as suas funções. É muito mais do que ser somente alguém que manifesta essa fidelidade e pertencimento. Mais do que isso, nós somos representantes de Deus nesse mundo e nós, quando agimos, nós agimos em representação desse Deus. Existe um elemento público aqui. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos: Senhor, faz de nós agentes do Teu reino. Nós não queremos somente que esses valores do reino estejam em nós e que nós consigamos viver isso em comunidade. Nós não queremos ver simplesmente a justiça de Deus manifestada entre irmãos. Nós não queremos ver somente o amor de Deus manifestado entre irmãos. Nós queremos que essa justiça seja manifesta através de nós nesse mundo, onde a justiça é desconhecida, onde o amor é desconhecido. Nós queremos que esses valores que estão firmados em nós sejam de tal forma vivos em nós, que quando nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo de acordo com os valores do nosso reino. Quando Jesus Cristo ensina sobre o reino, Ele ensina que a expectativa que Ele tem é que esse reino se expanda, que exista tamanha expansão para que alcance outras pessoas. Ilustrando o reino, o Senhor Jesus Cristo diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Mas na ilustração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, essa pequena semente, ela não é somente a maior das hortaliças. Pela ação de Deus, ela se transforma em uma grande árvore. E observe o que ela diz: e todas as aves dos céus vêm para aninhar em seus ramos. Aquilo que parecia pequeno a princípio,
cresce por causa da graça de Deus e se transforma por causa da ação de Deus, que se torna tão grande que pássaros de outros lugares venham encontrar sua casa ali. Com isso, o Senhor nos ensina que quando nós somos agentes de Deus, embora sejamos uma pequena comunidade, ou embora o cristianismo tenha iniciado como uma pequena comunidade, ele vai alcançar lugares de onde ele nunca sonhou. Por causa da mão de Deus, ele vai alcançar e crescer, e pessoas de outros lugares poderão encontrar ali descanso e repouso. Quando nós entendemos a expectativa do Senhor Jesus Cristo para o reino, de que a expectativa é que esse reino se expanda, nós entendemos que nós não somos apenas súditos que respondemos ao rei, nós temos uma missão de expansão aqui. Nós queremos que esse reino seja justo, queremos que esse reino seja amoroso e conhecido por outros, para que pessoas de outros lugares se juntem a nós e encontrem aqui descanso. Ele também diz: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em uma grande quantidade de farinha, até que toda a massa ficasse fermentada. Existe uma influência. O Senhor Jesus Cristo diz que os súditos do reino são agentes desse mundo como fermento. Eles estão aqui para fazer com que toda essa massa seja afetada, para que todo esse mundo seja influenciado pelos valores desse reino, através da propagação da mensagem de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o reino, nós não queremos responder somente a Ele, como súditos fiéis. Nós queremos servir com Ele como agentes nesse mundo. Nós temos uma função de expansão e influência aqui. Essa responsabilidade como súditos do reino é nossa. Nós temos que levar os valores desse reino para esse mundo. Nós temos que carregar isso conosco. Porque esse reino, ele tem virtudes que os próprios súditos eventualmente desconhecem. O Senhor Jesus Cristo, quando fala sobre aquele dia em que nós vamos estar diante deles, ele diz o seguinte: então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Ele está dizendo: vocês que estão à minha direita, venham. Vocês vão desfrutar comigo dos privilégios desse reino. Recebam como herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, esse reino que ele vem construindo desde o início de todas as coisas. Um dia vai ser concretizado aqui, e naquele dia o Senhor vai dizer para os seus súditos fiéis: venham, venham, junte-se a mim nesse reinado. E ele explica: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que aqueles que participam com Ele do seu reinado são aqueles que cuidam do próprio Senhor nesses dias. Fome, sede, pessoas ostracizadas, pessoas em necessidades, pessoas enfermas e presas. Mas os próprios discípulos, os próprios súditos se voltam para o seu rei e dizem: Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te demos comida? Quando é que nós cuidamos do Senhor? Quando foi que o Senhor esteve enfermo? Quando foi que o Senhor esteve preso? E a resposta de Jesus Cristo será: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram para o menor dos meus irmãos, vocês fazem para mim. Se nós ansiamos o reino de Deus, se nós ansiamos as virtudes do reino de Deus, nós precisamos nos conectar com Cristo Jesus aqui. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas e encontrar nelas o nosso Senhor, e fazer por elas o que nós esperaríamos que alguém fizesse por nós. As virtudes do reino foram tão incutidas na vida desses homens que Jesus Cristo chama de justos, que eles sequer sabiam que estavam cuidando e atendendo do próprio Senhor, quando cuidavam e atendiam de gente. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão precisando ser cuidadas. Elas estão enfermas e necessitadas.
se nós desejamos ansiosamente o reino de Deus, nós precisamos visitar os enfermos. Nós precisamos cuidar dos necessitados. Essas virtudes do reino são virtudes que pertencem a nós. Nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós que vivemos de acordo com a redenção que Ele oferece, nós que entendemos o nosso Senhor como Rei sobre nós, somos nós que temos essa responsabilidade. Essa é a responsabilidade dos súditos. Essa é a responsabilidade dos agentes de Deus nesse mundo. É por isso que nós nos conectamos com toda a expectativa dos profetas, que esperavam que Deus viria um dia estabelecer o seu reino, porque nós sabemos que nós não damos conta, nós sabemos que isso está completamente além de nós, nós sabemos que isso que o Senhor espera de nós só pode ser realizado através da mão poderosa dEle, só pode acontecer através da intervenção dEle nesse mundo. Por isso que quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, nós nos conectamos com expectativas dos apóstolos, que lembravam do que o próprio Senhor tinha dito. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Esse mundo está um caos. Esse mundo está destruído, Senhor. Volta, por favor. A nossa expectativa é essa. Nós sabemos que devemos ser súditos leais. Nós sabemos que devemos ser agentes reais. Mas, Senhor, esse mundo está quebrado demais. Esse mundo está quebrado demais, Senhor. Por favor, volta. Ser agentes do reino nesse mundo significa desejar a manifestação dos valores do reino através da nossa comunidade. É isso que nós buscamos, é isso que nós aprendemos com essa mensagem. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos muito mais do que somente afirmando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, nós desejamos encarnar os valores do teu reino na nossa comunidade. E nós queremos manifestar esses valores no mundo, enquanto nós aguardamos ansiosamente pela sua volta. Senhor, volta, por favor, vem nos buscar. Vamos orar. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.